Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira, 2 de maio, da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Os homens de Regina não aceitam ajudar Zé do Araguaia a procurar a Luana. Zé fica feliz pela ajuda. Marcos conta para Bruno que a Rafaela perdeu o bebê e manda ele não fazer drama, porque aquele filho não era dele. Bruno pergunta como ele pode ter tanta certeza disso, porque a Rafaela é uma pessoa desonesta. Bruno diz que ele só descobriu isso depois que ele andou dormindo com ela, né? Marcos diz que foi, mas pelo menos ele descobriu a tempo. E também não se esqueça que aquela lá é uma Berdinazzi. Bruno diz que a Luana também é. Marcos diz que pelo menos a Luana nunca saiu caluniando ninguém como aquela maledita da Rafaela fez. Bruno diz para eles rezarem para que o filho que aquela maledita perdeu não tenha sido Mezenga. Marcos diz que isso eles nunca vão ficar sabendo. Bruno diz que é melhor eles ignorarem mesmo isso e pergunta como está o neto dele. Marcos diz que o filho come e dorme o tempo todo, mas ele está lindo. Eu vou passar lá mais tarde. Bruno diz que ele não cansa de lamber a cria, né? Marcos diz que ele tem que fazer isso enquanto é tempo. Leia manda tirarem tudo de Ralph do apartamento dela. Ela diz que não aguentava mais ficar olhando para ele. Suzane aparece no apartamento de Leia novamente e pergunta se ela pode entrar. Leia diz que pode. Você já está sabendo, não é mesmo? Suzane diz que está e sente muito pelo filho dela. Ela não é mãe, mas imagina que ela deve estar sofrendo. Se você veio até aqui manifestar a sua pena, Suzane. Ela diz que não, ela não foi lá por isso, sim para manifestar a solidariedade dela. Leia fala com voz de deboche, solidariedade. E Suzane diz que está sendo sincera. Eu também vim para dizer que eu fui procurada pelo advogado do seu filho, Dr. Valfredo. Leia pergunta por que o advogado de Marcos procurou ela. Suzane diz que Valfredo quer que ela seja testemunha de defesa de Marcos. Leia surpresa diz, você? Eu também não fui amante do Ralph, eu apanhava dele como você. Leia pergunta se ela aceitou. Suzane diz que sim. E Leia pergunta se ela vai ter coragem de dizer na frente do juiz que apanhava do Ralph. Suzane diz que vai. E Leia diz que não está entendendo por que ela vai fazer isso. A confissão do seu filho, Leia, fez com que o bom nome do meu marido não fosse manchado por um assassinato que ele não cometeu. E livrou ela também de qualquer acusação. Leia diz que sempre soube que eles não tiveram nada a ver com a morte do Ralph. Você estava protegendo seu filho. Claro, no meu lugar você faria o mesmo. Suzane diz que não sabe, mas o Dr. Valfredo disse que era importante os jurados saberem como era o Ralph e como ele tratava as amantes dele. Leia pergunta novamente se ela vai confessar que era amante do Ralph, e Suzane diz que ela não sabe como isso vai custar para ela. Leia pergunta o que isso vai custar. Suzane diz que vai custar uma boa posição dentro da empresa do marido dela que ela não vai poder ocupar depois desse escândalo todo. E mesmo assim você vai ser testemunha do meu filho. Eu vou dizer quem era o Ralph, só isso. Clóvis aparece com Geraldino na delegacia de Josimar e diz, olha aqui o fujão. Josimar diz, quer dizer então que ele já iria zarpar. Nada disso, senhor delegado, eu não fugi não. Como não fugiu? Se mudou da casa que morava com a mulher e o filho. E ainda diz que não fugiu? Geraldino diz que só mudou de casa e que não iria deixar o Marcos sozinho nessa enrascada. Pergunte para o seu detetive onde foi que ele me achou. Clóvis diz que é verdade, ele não fugiu não. Ele encontrou ele trabalhando no Yacht Club normalmente. Josemar diz que por essa atitude dele ele poderia mandar prendê-lo e que por causa dele ele quase prendeu o filho do Rei do Gado novamente. Clóvis diz que está com o novo endereço de Geraldino. E Josemar diz para Geraldino que ele pode ir embora. Então com licença e tchau, seu delegado. Josemar diz para Clóvis que ele vai ser testemunha de acusação desse processo. Ele percebe a enrascada que ele se meteu. Valdir pergunta para Otávio se ele não vai poder falar com a Rafaela. Otávio diz que agora não, porque ela não passou bem na viagem e está descansando por recomendações de lá. Ela acabou de perder o filho dela, né, seu delegado? Valdir diz, tudo bem, eu posso esperar. Otávio diz que acha bom, porque até mesmo a Rafaela não vai fugir. Valdir diz que ele espera mesmo que isso não aconteça. Otávio pergunta o que está acontecendo.
Valdir diz nada, nós vamos conversar melhor depois que o seu Jeremias voltar da Itália. Jeremias pergunta para um casal se por acaso eles conheciam uma mulher que se chamava Gema. Ela diz que conheceu sim, mas ela já está morta. Jeremias diz que sabe que Gema é morta e pergunta se ela sabe se esta Gema conheceu algum brasileiro durante a guerra. Eu estou procurando informações dessa dona Gema, que teve um filho de um soldado brasileiro. A mulher diz sim, o avô de Giuseppe. Jeremias pergunta onde ele pode encontrar esse Giuseppe, neto de Gema. Ele está trabalhando no campo, perto das oliveiras. Jeremias agradece a ela. Zé liga para Bruno e diz que ele está lá com os sem-terras procurando a Luana. Bruno pergunta se ela está lá. Zé diz que ela não está e ela não apareceu por lá. Bruno diz que eles não podem ter a certeza disso porque eles podem estar escondendo a Luana. Zé diz que eles não estão, não. Ele falou pessoalmente com Regina, a mulher dele, com a professora Bia. Eles estão até muito preocupados com ela, que nem nós, viu? Bruno diz que eles podem estar mentindo. Zé diz que não estão, não, porque o tal do Regina até arrumou 3 sem-terras para ajudar ele a procurar a Luana. Bruno pergunta se Regina fez isso mesmo e Zé diz que fez, porque diz que os 3 têm faro. Bruno pergunta onde eles vão procurar a Luana. Eles vão procurar a Luana por aqui pelos acampamentos de sem terra e eu vou seguir viagem para ver se eu encontro ela no corte de cana. Faça isso, Zé, pelo amor de Deus, me acha a Luana. Rosa vê Liliana saindo com Marcos e diz que ela não pode ficar abusando desse jeito. Ela diz que está cansada de ficar trancada no quarto, ela está numa boa. Ah, tá numa boa, você acabou de ter um filho e você acha que você pode ficar zanzando pela casa? Liliana diz que o tempo do resguardo já passou, ela só veio trazer o Marcos na porta. Marcos diz que já estava de saída, ele só veio ver o filho dele. Rosa diz que ele pode vir ver o filho dele quantas vezes ele quiser. Ela só não quer que a Liliana fique abusando. Marcos diz para a Liliana que a mãe dela está certa e que ela deveria ficar no quarto. Liliana pergunta para Marcos quando ele volta. Ele diz amanhã e pergunta para Maria Rosa se ele pode. É claro que pode, sempre que você quiser, filho. Marcos dá tchau para elas e dá um beijo em Liliana na frente de Rosa. Liliana pergunta para Rosa se ela chamou Marcos de filho. Ela diz ele não é o pai do meu neto? Liliana fica feliz com a atitude da mãe dela. Rafaela aparece na cozinha. Judite diz que ela tem que fazer repouso. Rafaela diz que ela já está melhor e que ela vai esperar o Otávio para jantar. Judite diz que eles não estão mesmo se dando bem, né? Rafaela diz que não, o casamento deles acabou. Judite diz que na verdade nunca houve casamento porque ela não é Marieta Berginazzi. Rafaela diz, esse casamento foi uma farsa, um grande erro que eu cometi na minha vida. Aliás, eu tenho feito tudo errado desde quando eu cheguei aqui. Judite diz que ainda bem que ela reconhece isso. Rafaela afirma que ela é uma Berginazzi e o tio dela vai chegar lá sabendo disso. O erro dela foi ter se apresentado como Marieta. Ela nunca deveria ter feito isso, muito menos se casado com esse nome. Judite pergunta se a Marieta não aparecer, se ela vai voltar a ser a Marieta como está nos documentos dela. Rafaela diz de novo não, Judite. Ninguém está sabendo do paradeiro dela, né? Rafaela afirma que mesmo que a Marieta tenha morrido, ela não volta a usar o nome dela. Nem se for para receber a herança do teu tio? Rafaela se lembra que Jeremias fez o testamento dele no nome de Marieta Berginazzi. Não me diga que você não pensou nisso, Rafaela. Se aquela bala tivesse matado o teu tio, a verdadeira Marieta ia receber a herança e você ia ficar aí chupando o dedo. Mas nos meus documentos eu também sou a Marieta Berginazzi. Judite pergunta como ela iria provar que ela é a verdadeira. Rafaela diz como ela ia provar que era a verdadeira. Eu não quero ficar discutindo sobre isso, Judite. Quando meu tio chegar, você vai saber quem eu sou. Será que o seu Jeremias vai mexer nesse testamento quando ele voltar da Itália? Zé Bento comenta com Lourdinha que parece que o Aparício se prendeu de vez com a prenda dele. Lourdinha diz que agora eles estão casados. Ele diz que está achando que agora a dupla vai se acabar mesmo. Lourdinha pede para ele não falar assim. Vai se acabar assim, Lourdinha, não tem mais jeito. Lourdinha pergunta se para a dupla cantar precisa morar junto. Zé Bento diz que Aparício nem compôs mais. Lourdinha diz que nem ele. Zé Bento diz que é porque eles estão com a cabeça cheia com outros problemas. O que você tem a ver com os problemas da família dos Mezengas, Zé Bento? Mas o Aparício está envolvido com eles, né? Você queria o quê? Agora ele é da família.
Você tá certa, Lourdinha. Se continuar assim, eu vou cuidar da minha vida. Lourdinha pergunta de que jeito. Eu vou pagar metade do ônibus para ele e eu vou sair por aí, por essa vida cantando sozinho. Lourdinha diz que ele pode fazer isso mesmo. O povo gosta quando você canta sozinho. Zé Bento diz para Lourdinha que essa dupla vai ter que acabar. Já está na hora. Ela pergunta se pode ficar com ele. Zé Bento não responde nada e fica olhando para ela. Ela olha para ver o jeito dele e ele fica pensando no que ele vai se meter. Aparício comenta com Lia que ele já está cansado dessa vida que ele está levando com o Zé Bento. Ela diz que imagina. Ele diz que sempre que quando eles brigavam, eles diziam que iam terminar a dupla. Mas agora parece que chegou a hora, né? Lia diz que não quer ser motivo da separação deles. Aparício diz que já faz tempo que eles já não cantavam com aquela alegria que eles cantavam como antigamente. E o povo está sentindo isso. Lia diz que é verdade, eles são mais aplaudidos quando cantam sozinhos. Aparício diz que ele não sabe como falar para o Bentão que ele quer desmanchar a dupla deles. Lia diz conversando. Enquanto isso, Zé Bento está falando a mesma coisa para a Lourdinha, que ele não sabe como falar para o Aparício que ele quer desmanchar a dupla. Lourdinha manda ele falar com jeito. Zé Bento diz que amigo que nem o Aparício não tem outro. Lourdinha pergunta se vai ter que ser inimigo para se separar. Zé Bento diz que eles são como irmãos e Lourdinha diz que é mais um motivo para o Aparício não se magoar. Zé Bento diz que ele queria que partisse do Aparício para acabar com a dupla. Aparício fala a mesma coisa para Lia, dizendo que queria que partisse do Zé Bento para acabar a dupla. Lia diz que Zé Bento vai achar que ela que quer separar eles dois. Aparício diz que se Zé Bento pensar isso, vai ter briga. Lia diz para ele esperar o Zé Bento propor isso e ele demonstrar que não está sentindo muito. Aparício diz que está sentindo sim. E Lia pergunta por que então acabar com a dupla. Porque eu decidi viver com você, minha prenda, daqui pra frente. Lia diz que Zé Bento vai estar certo se achar que ela é a culpada. Ele diz que vai enfrentar isso, eu vou lá falar com ele. Isso tinha que acontecer um dia e vai acontecer hoje. Lia diz, ai meu Deus.